Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Olha aí, questãozinha tranquila que a gente só precisa prestar atenção nos detalhes. Ele falou informações como a potência do farol, que é de 55 watts. Cada farol, importante isso. Ele falou para a gente da DDP fornecida pela bateria, 36 volts. E falou que a ligação era uma ligação em paralelo. Olha, é muito importante que a gente tenha tudo isso destacado, porque quando a ligação é em paralelo, você deve lembrar que em paralelo, anote aí, em paralelo, a corrente total é a soma das correntes de cada um dos elementos e a DDP total é igual a DDP de cada um dos elementos. Então, eu tenho a mesma DDP e somo a intensidade de correntes. E como para todo circuito ligado em paralelo, ligado em série, a potência total é igual à soma das potências dos aparelhos. Em questões que a gente tem limitador de corrente, seja esse limitador de corrente um fusível, seja esse limitador de corrente um disjuntor, quando a gente tem um limitador de corrente, a gente tem um dispositivo que permite a passagem de corrente até um dado limite, por isso limitador. A corrente que circula no aparelho, a corrente que circula dentro de um determinado circuito, tem um valor máximo possível. Então, essa corrente do aparelho ela é menor ou igual a um máximo possível que a gente chama de valor nominal do aparelho. Valor nominal do aparelho limitador. Então, se você compra um fusível de 2 A, o valor nominal do fusível é de 2 A, o que significa que a corrente do aparelho que é limitada por esse fusível é no máximo igual a 2 A, então ela é menor ou igual a 2. Se você instala um disjuntor de 15 A, o valor nominal é de 15 A, o que significa que a corrente daquele trecho do circuito tem que ser menor ou igual aos 15 A, nunca maior. Não é uma aproximação caso você resolva uma questão de cálculo, é uma questão em que você tem sempre que fazer uma inequação. A corrente do aparelho ou do conjunto de aparelhos tem que ser sempre menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível ou do disjuntor. Atenção aqui que a gente tem uma regrinha que eu costumo chamar de regrinha do I ou do OU. I é quando a gente junta aparelhos, ou é quando a gente alterna aparelhos ou potências diferentes dentro do mesmo aparelho. Quando a gente tem um aparelho e outro ligados juntos por um mesmo fusível, a gente vai fazer uma soma. E aí a corrente total
é igual ao somatório das correntes de cada aparelho. Se você liga uma televisão e um aparelho de home theater no mesmo fusível, a corrente total é a soma da corrente da TV e do home theater. E aí, essa corrente total tem que ser menor que o valor nominal. Então, neste caso, se a gente tiver a mesma DDP, que é o que acontece em paralelo, a gente vai fazer que a corrente do aparelho corresponde à soma das potências que estão instaladas dividido pela DDP da rede. Lembrando, esse valor tem que ser sempre menor ou, no limite, igual ao valor nominal do fusível ou disjuntor. Agora, atenção! Quando a gente tem uma situação em que a gente liga uma coisa ou outra, vou colocar aqui em vermelhinho para a gente destacar. Quando a gente liga uma coisa ou outra, a corrente do aparelho ela deve ser medida de acordo com a máxima corrente suportada no circuito. Imagina que eu tenho um aparelho que precisa de uma corrente de 2 A, um outro aparelho de uma corrente de 3 A. Se eu boto um limitador para 2, toda vez que passar uma corrente de 3, esse limitador vai abrir o circuito. Então, sempre essa corrente do aparelho tem que ser pensada pela máxima corrente. E por isso, eu vou dividir a potência máxima do aparelho ou dos aparelhos pela DDP. Lembrando que quando a gente faz isso, sempre essa corrente tem que ser limitada pelo valor nominal. Então, ela é menor ou igual ao valor nominal do fusível ou disjuntor. Normalmente, esse tipo de situação aparece, por exemplo, quando você tem chuveiros elétricos, em que você tem um mesmo chuveiro, só que com várias potências, inverno, verão, primavera, e aí para dimensionar o disjuntor, você deve sempre escolher pela máxima potência que o chuveiro vai consumir. Tranquilo? Aqui no caso, como ele fala de 2 faróis ligados em paralelo numa DDP de 36, é muito simples. Como são 2 ligados ao mesmo tempo, é um e outro. Então, a corrente que eu estou procurando para os meus aparelhos é a corrente que eu vou obter somando as potências e dividindo pela DDP, já que eles têm a mesma DDP, porque está ligado em paralelo. Como são 2 de 55, eu vou fazer 55 mais 55, e isso aqui eu vou dividir pela DDP, que é 36. Isso vai me dar 110 dividido por 36. Confere aí, isso dá bem perto de 3,1 ampere. Ora, lembrando, a corrente do aparelho tem que ser sempre menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível que vai proteger. Olhando para as alternativas, eu tenho 1,5, 2,5, 5, 7,5 e 10. Então, eu poderia, para essa situação, usar o de 5 ou o de 7,5 ou ainda o de 10 ampere. Esses 3 se encaixam nessa inequação. Como ele quer saber o menor deles é o de 5 ampere. 5 ampere que é exatamente o disjuntor laranja. Então, a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Agora, por favor, fera, deixa eu te chamar a atenção. Imagine que tivesse um disjuntor de 3 ampere entre as alternativas. 3 está bem mais perto de 3,1 do que 5. Só que não é uma questão de aproximação, é uma inequação. E o valor nominal tem que ser sempre maior ou no limite igual, não pode nunca ser menor. Então, mesmo que eu tivesse uma alternativa que dissesse disjuntor de 3, ele não poderia ser utilizado. Sempre lembre disso. Sempre a corrente do aparelho é menor do que o valor nominal do fusível. No limite, igual. Nunca pode ser a corrente do aparelho maior do que o valor nominal
sempre essa equação deve ser respeitada. Tranquilo?